de mencionar, e no fim do culto eu quero orar por aqueles que trabalharam na EBF durante esses dias, porque nós temos sido abençoados pela graça de Deus e as crianças têm sido trazidas a nós, os filhos da aliança, aqueles que Deus tem nos dado, eles têm chegado e eles têm chegado pela graça de Deus. A EBF foi uma bênção, a gente teve, debaixo de muito trabalho, 70 crianças em média todos os dias. Começamos com 75, terminamos com um pouquinho menos, mas a graça de Deus tem suprido todas as nossas expectativas e ultrapassado as nossas expectativas quanto a isso. Eu quero te convidar a orar por isso depois, e a gente vai orar pelo nosso ministério, departamento infantil, e por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, tá bom? Mas vamos continuar conversando hoje sobre a liderança de uma igreja que cresce, e eu gostaria de ler, então, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 até o verso 18. E aí oramos e meditamos nas Escrituras, tá bom? O texto diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus, ou de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que eu sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia, à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Até aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que através desse texto o Senhor nos molde como uma igreja que cresce para a glória do Senhor. Que esse texto nos edifique e que esse texto sirva também para que líderes sejam levantados com poder e graça pela palavra do teu evangelho, para servirem o teu reino de acordo com a tua vontade. Que o Senhor faça isso através de mim e apesar de mim, e que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, porque o Senhor é a minha rocha, a nossa rocha e o nosso Redentor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito bem. Irmãos, uma liderança baseada no modelo de Cristo, no serviço, no lava-pés. Uma liderança que, em sendo respeitada pela igreja, é capaz de trazer união e unidade para o corpo de Cristo. Uma liderança que, em sendo respeitada pela igreja, é capaz de promover dentro da igreja o crescimento do caráter de Cristo. Uma liderança hoje que, quando vista na pessoa de Paulo, no fim de sua vida, demonstra uma caminhada longa e perseverante, onde o apóstolo Paulo, me perdoem, alguém abriu todos aqui, aí tem distração de sobra para mim. Eu devo ter algum déficit de atenção, só pode. Quando vista no apóstolo Paulo,
demonstra que o caminho do líder cristão não é um caminho construído da noite para o dia. Demonstra que há para o líder cristão, há para o líder que Deus vocacionou, há para aqueles que Deus tem chamado nesta igreja, uma caminhada longa, contínua, perseverante, persistente, que a despeito de todos os reveses que possam ser apresentados a nós, culminará na glória de Cristo. Ainda que a glória de Cristo seja vista numa masmorra, uma prisão gélida, sem luz, onde Paulo está destinado a morrer. E é daqui que eu quero começar com vocês. Eu não sei se vocês têm essa informação. Se não têm, terão agora. 2 Timóteo é uma das últimas cartas que Paulo escreve, se não a última carta que Paulo escreve. E ele a escreve da prisão em Roma. É uma carta que Paulo escreve com as últimas palavras destinadas a um jovem líder de uma das igrejas que ele plantou, preparando para aquilo que está por vir. Eu podia dizer que a gente vai pensar um pouco na formação de liderança a partir do que Paulo diz a Timóteo, ou seja, dos conselhos de Paulo a Timóteo, conselhos aplicados a nós, e isso pode ser uma verdade, mas eu gostaria de chamar você a um outro movimento nessa noite. Eu gostaria de chamar você a um movimento de enxergarmos tudo aquilo que Paulo vê no fim de sua caminhada. Tudo aquilo que ele vislumbra no fim da sua caminhada da liderança cristã, como apóstolo da igreja de Cristo no primeiro século. Para que nós entendamos que quando nós nos dispomos a servir a Cristo como líderes da igreja, é isso que nos espera, via de regra. E aí, antes da gente entrar nesse ponto, eu queria te colocar uma dessas minhas frases que vão estar num desses meus livros imaginários, que um dia eu vou escrever, sabe? Eu só falo, só prometo. Não escrevo nada. Tem umas máximas que eu gosto de guardar, né? E a máxima de hoje é: começar bem não basta. A gente olha para o ministério de Paulo e a gente vê como ele começou, aquela conversão dramática em Damasco, ou no caminho para Damasco, a cegueira, o milagre onde as escamas caem dos olhos de Paulo, a própria conversa com Cristo. Isso é maravilhoso, e isso é poderoso, isso transformou a vida de Paulo. Ele deixou de ser alguém que perseguia a igreja de Cristo e passou a ser alguém que era perseguido pelo seu nome. Ele prendia pessoas e agora ele está preso entre algemas pelo nome de Jesus. Essa transformação de Paulo é algo poderoso, mas é algo que não parou no primeiro dia da sua conversão. Imaginem comigo se de fato, depois de ter se encontrado com Jesus, Paulo dissesse: bom, então agora eu me converti, agora eu já sei quem Jesus é, agora eu sei o quanto ele me ama, ele já se encontrou comigo, ele já se apresentou a mim, resta-me sentar em um banco de uma dessas igrejas e continuar ouvindo os sermões que o pastor está pregando. Resta-me procurar Pedro, João, Tiago, um dos apóstolos, e ouvir os sermões que eles pregam àqueles que estão seguindo a Jesus. Imaginem se ele fizesse isso. Nós não teríamos metade do Novo Testamento. Imagina se Paulo se contentasse apenas com a conversão e com aquilo que Deus havia feito no momento em que ele foi transformado pela graça do Senhor. Olha, eu era assim, agora eu sou assado. Eu fazia isso, agora eu deixei de fazer. Eu perseguia a igreja, agora eu sou a igreja. Seria lindo, seria maravilhoso. Mas, de repente, não seria tudo aquilo que Paulo poderia oferecer a Jesus durante toda a sua vida. E o que nós vemos aqui em 2 Timóteo, nesse capítulo, o que nós vemos no Novo Testamento, as cartas de Paulo aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Colossenses, as cartas a Tito, a Filemão, as cartas que Paulo escreveu refletem essa verdade que não é suficiente nós termos um bom começo, é necessário que nós tenhamos progresso na nossa caminhada cristã, e é necessário que nós desenvolvamos os dons que Deus nos deu a partir da salvação que nós recebemos.
Porque é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos encarnar na nossa igreja, é isso que nós precisamos encarnar como crentes no Senhor Jesus. A conversão que Deus nos deu, ela não é um ponto final na nossa caminhada cristã. A conversão é uma porta de entrada, a conversão é o momento em que Deus nos arranca daquele lamaçal de pecado, onde nós estávamos mortos, sem vida, perdidos, e nos traz para a sua presença santa, transformando as nossas vidas, para que agora nós sejamos aptos para o serviço cristão. E toda a caminhada que vem depois é tão importante quanto a conversão. Entende? Se Paulo tivesse parado na conversão, a gente não teria essa carta aqui. Se Paulo tivesse parado na conversão, talvez ele estivesse muito mais seguro do que ele esteve no fim de sua vida. Muito mais confortável. Talvez desse tempo dele assistir Faustão no domingo. Né? Mas é porque Deus, com graça e poder, levantou Paulo dentre os judeus, transformando-o num cristão e usando para a sua obra, porque Paulo obedeceu diligentemente as palavras de Deus, porque ele continuou e perseverou debaixo da graça de Deus, é que nós podemos perceber e colher todos os frutos do ministério de Paulo. Quando a gente fala de liderança na igreja, a gente fala disso. O pastor Davi está aqui, ele deve ter a mesma luta na igreja dele, porque todas as igrejas passam por isso. A gente luta com crentes que estão satisfeitos com a sua conversão e que ainda não entenderam que a sua conversão é uma porta de entrada para o serviço cristão. E gostam de sentar nas suas cadeiras cativas e receber uma boa palavra. Gostam de ouvir um louvor em que não há erros. Gostam de ouvir um louvor que lhes agrada. Gostam de participar de um culto, eu vou usar uma expressão dos nossos tempos, instagramável, agradável, onde não há curvas, que não demore tanto, até porque a gente trabalha amanhã, mas que não estão dispostos a servir, porque estão satisfeitos apenas com o começo da vida cristã. Então deixa eu repetir, vai estar no meu livro, quando eu escrever eu te dou de presente. Começar bem não basta. A conversão é uma porta de entrada e não um ponto final. Ela é como se Deus colocasse 2 pontos na obra que Ele está fazendo para a gente, ou na gente, e continuasse a escrever a nossa história. E não como se Ele fizesse ponto final. A partir de agora é só sentar e descansar na sala VIP do cartão de crédito divino, que inclusive você pode torrar lá fora, porque Deus é o Deus da prosperidade, alguns dizem, enquanto a gente espera o nosso número ser chamado para o reino dos céus. Não é assim. Não pode ser assim. Porque se for assim, a gente vai colher uma igreja que cresce de consumidores da fé e não de servos do Senhor Jesus. Entende isso? Uma igreja que cresce cheia de pessoas dispostas a dar opiniões sobre tudo que está errado, vazia de pessoas dispostas a oferecer soluções para aquilo que está errado. Começar bem não basta. E a gente precisa seguir o caminho de Paulo, enquanto ele segue o caminho de Cristo. A gente precisa imitar Paulo, enquanto ele imita Cristo. E a gente precisa entender que se a gente faz isso, Deus provavelmente vai nos levar para esse caminho da liderança, onde no fim dele a gente vislumbra pelo menos 3 coisas. E em primeiro lugar, nos seus dias finais, Paulo vislumbra o trabalho de Deus. É importante a gente perceber o que ele começa dizendo para Timóteo. Primeiro ele diz: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Quer começar do final? A gente começa do final para você entender melhor. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você foi ordenado, eu orei por você e eu impus minhas mãos por você. Mas esse não é o motivo pelo qual você hoje é um líder da igreja.
peço a você que você reavive, que você revisite, que você se anime no dom de Deus que está sobre você. E que simbolicamente foi reconhecido em você através da imposição das minhas mãos. O que Paulo está dizendo aqui? Timóteo, você é líder, sabe por quê? Porque Deus te fez líder. Você serve na igreja, serve a igreja. Por quê? Porque Deus derramou sobre você os seus dons. Timóteo, há algo que eu vislumbro daqui da prisão, há algo que eu vislumbro daqui da masmorra, ainda que não haja luz, ainda que eu não consiga ver nada além das paredes que me cercam, há algo que eu consigo perceber no que Deus está fazendo no mundo, e é o fato de que o Deus que me chamou, o Deus que derramou sobre mim dons, o Deus que tem a sua igreja nas suas mãos, também te deu dons. Então eu te peço encarecidamente, reavive o dom de Deus que há em ti. Paulo vislumbra a obra de Deus que não depende de nós. Paulo vislumbra a obra de Deus que não depende dele mesmo. Paulo vislumbra a obra de Deus que continua independente de mim e de você. Porque o dom é de Deus, derramado por Deus, recebido pela igreja. E se há líderes na igreja, se há Timóteos para suceder Paulo, se há a continuidade do trabalho, ainda que Paulo, um dos maiores líderes, ou o maior líder do cristianismo do primeiro século, esteja preso, porque Deus nunca deixou de ter a sua igreja nas suas mãos. Então, da masmorra, Paulo contempla o trabalho de Deus. Como é que a gente pode aplicar isso às nossas vidas? Deus não precisa de nós. O trabalho de Deus, ele acontecerá apesar de nós. Mesmo quando você está trabalhando, muitas vezes ele acontece apesar de você. Apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas. Deus é aquele que trabalha na sua igreja através de um povo quebrado e falho. Apesar do povo quebrado e falho, que está em santificação, mas ainda está falhando diante de Deus, o trabalho não depende de nós. Apesar disso, Deus deseja nos usar, e é por isso que Ele derrama sobre nós dons, e derrama sobre nós dons de diversas maneiras e de diversas facetas, para que nós aprendamos a servi-lo melhor. E quando a gente entende isso, nosso coração é tomado em primeiro lugar por temor. Porque nós não estamos fazendo a obra do pastor João, a obra do conselho, ou a obra das minhas mãos. O ministério que eu dirijo, ou o ministério que eu sirvo, não é o meu ministério, é o ministério de Deus. E o nosso coração, então, é cheio de temor, esvaziado, de vaidade, cheio de seriedade, de abnegação, de humildade, esvaziado de orgulho, de prepotência, de arrogância. Mas, em segundo lugar, isso também nos leva a um senso de dedicação cada vez maior, porque se a obra é de Deus, se o dom é de Deus, e Ele me deu, cabe a mim usá-lo com sabedoria, aperfeiçoando dia após dia. Ai daquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. Ai daquele que deixa tudo para fazer de última hora. Ai daquele que, tendo recebido o dom de Deus, usa esse dom como uma desculpa para não estudar. Tendo recebido o dom da música, usa o dom como uma desculpa para não se dedicar e se esmerar e melhorar naquilo que faz, para não estudar no seu instrumento. Ai daquele que, tendo recebido o dom de Deus, usa o dom que recebeu, a habilidade que recebeu, a capacidade de fazer, como uma desculpa para fazer de qualquer jeito. Porque se o trabalho é de Deus, meus irmãos, Deus merece o melhor que há em nós. E não o que sobra. Se Paulo vislumbra da cela o Deus que age em Timóteo, ele podia dizer: Timóteo, fica tranquilo, continua dormindo, porque quando Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Mas ele não faz isso, ele diz: reavives o dom de Deus que há em ti.
Seja bom no que você faz. Seja muito bom naquilo que Deus te chamou para fazer. Aprenda a servir a Deus com excelência, porque o trabalho pertence a Deus, os resultados virão de Deus, mas a responsabilidade de sermos este instrumento que Deus usa cada vez melhor e cada vez com mais excelência é nossa. E da mesma maneira que nós nos dedicamos a uma série na televisão, da mesma maneira que nós nos dedicamos a um hobby que nós gostamos, eu vou até mudar a minha fala. E se nós nos dedicamos a uma série, não perdemos aquele tempo sagrado de acompanhar o episódio do dia, e se nós nos dedicamos a um hobby e não perdemos a prática de um esporte ou alguma outra atividade que a gente faça de maneira nenhuma, imagina o que a gente precisa fazer para Deus e para o serviço de Deus. Então a gente precisa rever um pouco a nossa agenda, porque hoje a nossa agenda é tomada de compromisso. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para Deus. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para estudar e aperfeiçoar o dom que Deus nos deu. A gente tem tempo para tudo, mas quando a gente fala de servir a Deus e de ficar aqui um pouco mais e de se desgastar um pouco aqui e de se colocar nesse lugar onde o trabalho de Deus, o dom de Deus vai ser usado pelo próprio Deus através de nós para construir a obra de Deus nesse lugar, mas eu não tenho tempo para isso. Mas então, sabe o que foi? Essa semana foi tudo muito corrido e aí eu acabei tendo que fazer assim. Não funciona. Não funciona. A primeira coisa que Paulo contempla é a obra de Deus, que é dada a Paulo e a Timóteo da mesma maneira, pelos dons que Deus derrama sobre Timóteo, da mesma maneira que derramou sobre Paulo, pelo Espírito, segundo o versículo 7, que também foi derramado sobre Timóteo, da mesma maneira que foi derramado sobre Paulo. Não um espírito de covardia, percebam, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Meus irmãos, como isso é poderoso, e como contemplar a obra de Deus a partir dos olhos de Paulo no fim de sua vida faz com que nós sejamos motivados a servir ao Senhor. Não nos foi dado espírito de covardia. Deus nos dará tarefas como servos dele nessa igreja. Deus nos chamará para trabalhos aqui, para obras aqui, para ministérios aqui. Deus te chamará e eu oro para que ele te chame. E quando ele te chamar, lembre-se disso, Deus não te deu espírito de covardia. Não há nada que o poder de Deus não possa te levar a romper. Com amor e moderação e poder, aquilo que o Espírito derrama sobre os nossos corações, nós somos chamados a servir, não como covardes, não como aqueles que vivem relaxadamente, não como pessoas tímidas. Essa acepção da palavra grega na sua raiz, tudo isso. Mas como pessoas que, empoderadas pelo Espírito, movidas pelo Espírito, com a moderação do Espírito, servem ao Senhor. A obra de Deus que Paulo contempla, não apenas nos dons derramados sobre ele e sobre Timóteo, não apenas no Espírito derramado, mas aqui ele retorna através do Evangelho, que é o centro da vocação de Paulo e é o centro da vocação de Timóteo. Paulo diz, olha, a partir do verso 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que eu sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo convida Timóteo a contemplar a obra de Deus a partir do Evangelho. Então ele diz, Timóteo, você recebeu o dom de Deus, reavive-o. Ele diz, Timóteo, você recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder, de amor, de moderação. Siga debaixo desse Espírito. Mas ele diz, Timóteo, você recebeu a palavra do Evangelho, você foi chamado para viver pelo Evangelho, você foi chamado para servir o Evangelho, então não se envergonhe e não se entristeça, não tenha medo de sofrer por aquilo que é o motivo da sua vida.
E ele continua dizendo: olhe para mim, salvo por Jesus, chamado por Jesus, e por causa de Jesus, agora preso em cadeias, sofrendo, ainda que não envergonhado, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Paulo contempla a obra de Deus que pode ser resumida no Evangelho. Meus irmãos, isso é muito importante. Porque os nossos dons, dados por Deus a nós, eles não nos foram dados para que aqui na igreja se faça a nossa vontade. O Espírito de Deus, o Espírito de poder, de amor e de moderação não foi derramado sobre nós para que enquanto a gente estiver servindo, a gente faça as coisas do nosso jeito, e a gente só faça enquanto elas estiverem sendo feitas da nossa maneira. Nós recebemos o dom de Deus e o Espírito Santo de Deus para que o Evangelho e o ministério do Evangelho fosse proclamado através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através da nossa vida cotidiana, através do nosso serviço neste lugar. Nós somos empoderados pelo Espírito. Sobre nós é derramado o dom de Deus para que o Evangelho do Senhor Jesus seja anunciado por onde quer que nós passemos. E esse é o motivo pelo qual nós servimos a Deus. Porque nós nos alegramos e nos gloriamos e nos regozijamos quando uma pessoa se entrega a Jesus. E nós nos alegramos e nos gloriamos e nos regozijamos quando através do nosso serviço alguém reconhece o nome do Senhor Jesus como dono de suas vidas ou de sua vida. Essa é a razão pela qual nós estamos dia e noite servindo ao Senhor. É essa a razão pela qual nós deveríamos estar. Porque quando Paulo contempla a obra de Deus, ele contempla a obra de Deus através do Evangelho. A obra de Deus que, de alguma maneira, é absoluta e absolutamente maior do que a obra de Paulo. Que, de alguma maneira, é muito maior que essa carretinha furacão que me enche as paciências toda semana. Não passa lá, né? Bem-aventurados vocês são. Porque aqui passa todo domingo. A gente não vê a hora de ir embora. Mas volta para cá, é bem maior do que qualquer uma das nossas vontades. Viver pelo Evangelho. Faz de nós crentes maduros e nos livra de sermos crentes mimados. Porque no fim do dia, o que importa para nós não é se eu fui aceito na minha opinião ou contrariado nela. O que importa para nós é que o nome do Senhor Jesus tenha sido pregado. E o nome do Senhor Jesus tenha sido exaltado. E o nome do Senhor Jesus tenha sido anunciado através do serviço que eu presto a Ele neste lugar. Me entende? No fim do dia, não me importa quem ganhou ou perdeu. E agora eu não vou citar Dilma, tá bom? Importa que Cristo seja exaltado acima de todo nome. No fim do dia não importa se o pastor citou o meu nome lá na frente ou não, se ele agradeceu a mim ou não agradeceu a mim, porque eu servi, afinal de contas, poxa, passei a semana inteira aqui fazendo um monte de coisa, podia estar lá fora, fazendo isso e aquilo. Não estou. E o pastor nem citou meu nome. No fim do dia não importa se o pastor esqueceu o seu nome, tá bom? Porque ele nunca deixaria de citar maldosamente. Não eu. Agora, importa que o nome de Jesus tenha sido lembrado. Então, e os dois últimos pontos, eles são mais tranquilos, eles são menores, eu posso me dedicar a esse primeiro de maneira mais consistente. Quando Paulo dá clausura, olha para Timóteo, escreve para Timóteo, do alto da sua liderança, um líder experimentado, vivido, tem experiências com Jesus, para contar até não poder mais. Plantou não sei quantas igrejas, escreveu não sei quantas cartas. Algumas a gente tem acesso, outras não. Ele olha para a obra de Deus e ele enxerga o trabalho de Deus, o dom de Deus,
o Espírito de Deus, o Evangelho de Deus. O que você enxerga quando você olha para a igreja? A igreja de Deus ou a sua igreja? O que Deus está fazendo ou aquilo que estão fazendo e está te contrariando? O que você enxerga quando você olha para a igreja que não te pertence, mas pertence ao Senhor Jesus? O que você quer enxergar aqui? Porque eu oro a partir de mim para que este seja um lugar onde o Evangelho de Deus prospera, através de homens que Deus deseja usar para a pregação da sua palavra, para o anúncio do seu reino, para o serviço do seu Evangelho. Essa igreja não pertence a nós, meus irmãos. E como bons líderes que somos e seremos, Deus nos convida a olhar para ela como aquela que frutifica debaixo do trabalho de Deus. Ela não é nossa. Nós não morremos por ela. Cristo morreu. E é a palavra de Cristo que faz essa igreja prosperar. É só a palavra de Cristo. Portanto, quando a gente faz esse movimento de se aproximar da igreja para servir a Cristo, que a nossa motivação seja a obra que Deus está fazendo neste lugar. Que quando a gente reconhecer o dom que Deus nos deu, a gente tenha a disposição de reavivá-lo, de usarmos este dom com excelência, de estudarmos, se for o caso, de nos dedicarmos, de dedicarmos tempo, de nos esmerarmos para que aquilo que Deus nos chamou para fazer aqui, servindo-o debaixo do poder do seu Espírito, seja feito de maneira que as pessoas olhem e digam glórias a Deus. Porque ninguém nunca me serviu dessa maneira, ninguém nunca me amou dessa maneira, eu nunca vi ninguém cantando com tanta alegria, eu nunca vi ninguém fazendo com tanta alegria, com tanta disposição. Ninguém está ali como se tivesse obrigado, está todo mundo ali entregue, adorando ao Senhor, entregue, servindo ao Senhor, entregue, sendo consumido pelo trabalho do Senhor, independente do que está fazendo. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente entender que a gente não está fazendo para homens, mas a gente está fazendo para Deus. Quando a gente entender que Paulo não vê a obra das suas mãos, mas ele vê a obra das mãos de Deus. Entende? Em segundo lugar, o que Paulo vê da masmorra? O que Paulo vê da prisão? O que Paulo vê e relata a Timóteo? Verso 15. Está ciente que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Paulo vê as dores do serviço cristão. É bonito quando as coisas dão certo, né? Vou ter que tomar mais água aqui, peraí. Agora a culpa foi sua. Me fez ter vontade, tá vendo? O Beto bagunceiro. É uma delícia quando as coisas vão de bem a melhor no nosso ministério, não é? Quando as coisas dão certo. A gente está ali organizando alguma coisa e não tem nada na nossa frente. Ó, as coisas fluem, elas vão e elas caminham com a melhor, ou da melhor maneira possível. No entanto, o ministério cristão, o serviço cristão, ele não é marcado apenas por essas benesses, ele não é marcado apenas por essas coisas boas, ele não é marcado apenas por coisas que dão certo e por pessoas que prosperam, mas ele também é marcado por revés, ele também é marcado por dores, ele também é marcado por dificuldades. E quando Paulo se encontra aprisionado, ele se vê sozinho, muitas vezes, porque foi abandonado pelos seus companheiros de ministério. O que a gente pode aprender com isso? Enquanto Paulo vislumbra as dores do seu ministério, a gente precisa entender que o serviço cristão também é concebido em meio a dores. Nem sempre a gente vai ter uma equipe para fazer com a gente. Mas aí tem outra frase que vai estar no meu livro, o Jefferson conhece ela: quem tem a visão, tem a missão. E aí se você junta isso com, por exemplo, José Saramago, que escreve um livro, Ensaio sobre a Cegueira, para falar da responsabilidade de enxergar enquanto ninguém mais consegue ver. E aí ele conta da história de uma única mulher que finge-se de cega para acompanhar alguém que ama e se encontra
numa clausura, encerrado ali dentro para morrer. E tem a responsabilidade de enxergar onde ninguém mais vê. Então a gente consegue compreender as dores do ministério cristão, do serviço cristão, da liderança cristã. Em alguns momentos a gente vai fazer coisas que ninguém quer que sejam feitas. Em alguns momentos, porque ninguém quer que as coisas sejam feitas, a gente vai fazer essas coisas sozinhas. Ou sozinhos. Em alguns momentos as companhias vão ser poucas e a gente vai desbravar, literalmente. Pode ser que a gente faça e seja acompanhado e chegue lá no final, aqueles que estavam ao nosso lado por causa do fato que as coisas apertaram, que alguma coisa aconteceu, porque eles não querem mais, já não vão estar mais lá. O ministério cristão ele é tomado por dores. Dores que vão afetar a nossa motivação de servir a Jesus. Isso é natural. A gente está ali servindo, a gente está ali fazendo de coração. Isso é um baita de um balde de água fria, porque a gente está ali fazendo de coração, não tá? Aí vem alguém e fala assim, mas está errado. E a gente às vezes sabe que não está. Às vezes está errado, a gente tem que aprender a ouvir, né? E consertar. Mas às vezes a gente não pode compartilhar com ninguém, a gente sabe que não está errado, a gente tem uma razão para estar fazendo daquele jeito, e a gente se sente desmotivado. As dores do ministério, elas estão presentes para mim e para vocês. E vai ter momentos em que a gente, ao invés de ter palavras de motivação e ânimo, a gente vai ter palavras de oposição. Vai ter momentos em que, para o nosso próprio bem, a gente vai ter palavras de correção. E a gente precisa ouvir essas palavras também. Existem dores no servir a Cristo. E essas dores precisam ser consideradas. Elas vão acontecer. E a questão é, o que vai acontecer comigo depois de sentir essas dores? Eu vou fazer como a Hermógenes e Fígelo e eu vou abandonar o serviço cristão, ou eu vou fazer como Paulo e vou continuar servindo a Jesus? Porque Paulo é alguém que está encerrado num cárcere, servindo a Jesus independente das dores que lhe cercam. É casca grossa. É alguém que sabe sofrer, que sabe apanhar, que não levanta a mão para bater, mas que está disposto a apanhar por Cristo até o fim de sua vida. É alguém que poderia usar de toda a sua ascendência judaica, ele poderia usar toda a sua influência dentro do judaísmo para, de alguma maneira, se livrar dali. Mais do que isso, ele não precisaria estar em Roma, ele apelou para estar lá. Porque Paulo encarna no seu ministério a disposição não apenas de servir a Cristo, mas de sofrer por Cristo. E de repente a gente às vezes deixa de servir a Jesus porque a gente tem disposição de servi-lo, mas a gente não tem disposição de sofrer por ele. A gente tem disposição de servi-lo até a esquina, porque quando isso custar para a gente abrir mão de alguma coisa, aí começou a doer e a gente não quer. Não, pastor, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer aquilo outro. Vamos fazer, aí vamos fazer. Aí a gente começa a fazer. E depois a gente para de falar, por que você parou? Não, porque não funciona. Porque ninguém estava me ajudando. Porque alguém falou que estava errado. Peraí, vamos lá. Está errado ou não está? Primeira coisa. Se está errado, tem que consertar. E a gente precisa crescer, e a gente precisa entender que existem dores e dores no ministério cristão também. Há dores que vêm de maneira injusta, mas há dores que servem para o nosso crescimento. E ser corrigido é muito importante para nós. Esses dias, seu Eurico me corrigiu. Eu estava contando isso hoje na escola dominical para a turma dos catecúmenos. O seu Eurico virou para mim e falou assim, pastor, o senhor está trabalhando demais, o senhor precisa dar tempo para sua família. E aí o burrão aqui fez o quê? Baixou a orelha, porque o seu Eurico tinha razão. Pastor, mas quer dizer, seu Leonel, eu não quero mais que o seu Eurico seja presbítero, sabe por quê? Porque ele fica dando opinião na vida da minha família. Gente, a gente precisa aprender a crescer. E a gente precisa aprender que Deus usa essas pessoas para puxar a nossa orelha, para nos mostrar o quanto é importante que essas coisas aconteçam. A gente precisa aprender a ser corrigido. E isso vai fazer com que a gente cresça na maturidade cristã. Isso vai fazer com que a gente sirva melhor. Isso vai fazer com que a gente dê tempo a Deus.
mas de um tempo de qualidade. E de repente essa dor que você sente não é porque você tem opositores, mas porque você tem um ego ferido. Já parou para pensar nisso? Ninguém pode me corrigir. Ninguém pode dizer que eu estou errado. Ninguém pode fazer assim, assim, assado. A gente precisa aprender a ouvir as correções que Deus nos faz através dos nossos irmãos. No entanto, há de fato a dor que vem da oposição. E essas dores precisam ser consideradas, porque Cristo merece ser servido mesmo quando essas dores são sentidas. Por quê? Porque a gente precisa considerar o sofrimento que Cristo passou por nós. Porque a gente precisa considerar que as dores pelas quais nós passamos nesse presente século não se comparam às dores que Jesus enfrentou em nosso favor. Porque nós precisamos considerar que Cristo deu sua vida por nós e agora nós damos as nossas vidas para a glória de Deus e também em resposta a isso aos nossos irmãos. Nós precisamos encarnar o sofrimento como uma característica do ministério cristão. Entendeu? Agora, qual é a última coisa que Paulo contempla da clausura, olhando para a sua trajetória de líder? Ele vislumbra os prazeres do ministério. Ele continua dizendo, ok, Fígelo e Hermógenes me abandonaram, mas eu preciso louvar a Deus e pedir a Deus que conceda misericórdia sobre a casa de Onesíforo. Porque muitas vezes ele me animou. Porque muitas vezes ele me procurou em Roma para, de alguma maneira, em me encontrando, me trazer palavras de consolo. Ele foi aquele que nunca se envergonhou das minhas algemas. A gente tem gente que às vezes vai nos perseguir, é verdade. O ministério cristão tem suas dores, mas o ministério cristão também tem os seus prazeres. E aí, eu pensando nesse sermão, pensando nessa relação Paulo a Timóteo, eu me lembrei de algumas coisas e de alguns prazeres que Deus me deu, de ter sido motivado por homens, ainda que na minha pouca idade, homens de uma história tão bonita no ministério. E aí eu me lembrei, por exemplo, de alguns pastores antigos lá de Minas que deram sua vida pelo Evangelho. Reverendo Ivan Ross, missionário neozelandês que veio para o Brasil em 1950, gastou sua vida inteira aqui. Homem branco, mas pensa no homem branco. Morreu de câncer de pele. Não mediu esforço para trabalhar debaixo do sol brasileiro. Gastava sua vida 80 e poucos anos, quase 90. Não podia mais dirigir na estrada, mas pedia para um diácono levá-lo 200 quilômetros para frente da cidade onde ele morava, até um pouco mais. Saía de Itajubá e ia para São Gonçalo do Sapucaí, para servir uma igreja que naquela ocasião estava sem pastor. E aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, que privilégio foi para mim servir ao Senhor do lado do reverendo Ivan. Servir ao Senhor com a filha do reverendo Ivan, esposa do pastor Elmir, com quem eu trabalhava no ano até vir para cá. Aí eu me lembro do pastor Efraim Santos de Oliveira, na igreja presbiteriana do Brasil. Ele é conhecido como poeta, morreu com quase 90 anos. Sabe onde que ele morreu? Na igreja. Acordou, pegou a bicicleta dele, nunca dirigiu. Uma bicicleta que era com a qual ele se locomovia na cidade inteira. Uma cidade mais ou menos do tamanho de Atibaia, cheia de morro. Um homem dinâmico. Atravessava a cidade numa bicicleta para pregar o evangelho. Na manhã que ele morreu, ele pegou a bicicleta dele e foi para a igreja. Com 90 anos ele passou mal, ali ele ficou. E morreu no lugar que ele mais amava, a presença do Senhor. Reverendo Deuel é outro homem que me marcou. Morreu também com seus 90 anos. E morreu, ele era professor. Viajando todo o fim do ano para o IBEL, lá em Patrocínio. Na nossa escola de evangelistas. Para dar aula de português para os alunos que iam para lá se formar no curso de formação missionária. E eu fico olhando para isso e eu falo assim, meu Deus do céu, é sério que eu tive o privilégio de aprender com esses homens, sabe, anônimos.
Estou falando nomes que vocês não conhecem, né? Talvez se eu dissesse Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, vocês o pastor, né? Não que eles não sejam respeitáveis, são muito, tá bom? Mas o privilégio do ministério é a gente poder conhecer essas histórias e servir com essas pessoas. E aí a gente chega aqui, né? Eu chego aqui e eu tenho o privilégio de servir com outras pessoas que têm outras histórias e que me ensinam tanto e me acompanham tanto e me abençoam tanto, simplesmente porque têm a disposição de servir a Deus, como o reverendo Euel, reverendo Efraim, reverendo Ivan, tiveram durante toda a sua vida. Ok, eles tinham mais experiência, eram mais velhos, dedicaram-se, gastaram-se a vida inteira para isso, mas aqui, quando nós nos dispomos a servir a Jesus juntos, nós encontramos a bênção, os privilégios do serviço cristão, que é o privilégio de encontrar no meu irmão a companhia necessária para aquele momento. Ok, existem pessoas que nos abandonaram, diz Paulo, existem pessoas que não se preocupam comigo, Fígelo e Hermógenes já não estão mais comigo, mas tem Onesíforo, mas tem o fulaninho, tem aquele outro ali que se preocupa, tem aquele outro que liga para mim. E ele pergunta como é que eu estou. Eu não fui na igreja ontem, aí ele me procurou. Ele disse, olha só, está tudo bem com você? Eu senti sua falta. Tudo bem. Está difícil em casa. Está difícil no trabalho, as coisas estão mudando. E o meu coração está sofrendo com isso. E isso é uma dor de servir a Jesus. No entanto, essa dor encontra os privilégios, que é, em sentindo dor, ser abraçado por um irmão está disposto a servir e se preocupa com a gente. Porque ainda que a gente sirva na obra de Deus e vez ou outra a gente tenha certos desapontamentos e indisposições, a gente nunca serve sozinho. Porque Deus não é um Deus de uma pessoa só. Deus é o Deus de um povo. E Calvino um dia escreveu que Deus nunca deixou de ter o seu povo. Pode ser que em alguns momentos esse povo estivesse um pouco mais pecador, menos santo, se você preferir. E em outros momentos da história, esses momentos que nós chamamos de momentos de avivamento, esse povo tem experimentado a santidade que Deus desejava para eles. No entanto, Deus nunca deixou de ter o seu povo. O que isso significa e como isso pode ser aplicado para nós? Bom, a gente nunca serve a Deus sozinho. A gente nunca vai poder ter esse sentimento de Messias. Nossa, se não for eu nessa igreja, as coisas não andam, porque as coisas não são assim. Você pode não estar conseguindo ver, mas tem gente do seu lado orando por você, intercedendo por você, se preocupado com você, se importando com você e querendo que você desenvolva o seu ministério nesse lugar, querendo que você desenvolva a sua vida nesse lugar. Tem gente aqui pensando em você. Porque essa é a bênção do ministério cristão. A gente nunca serve a Deus sozinho, a gente sempre serve a Deus do lado dos nossos irmãos. E aí eu termino repetindo tudo que eu disse até aqui. Só que resumidamente, tá bom? Da cela, Paulo contempla a obra de Deus. E é por isso que ele pode ter certeza que Timóteo vai seguir os seus passos. Porque o dom de Deus, o Espírito de Deus e o Evangelho de Deus também estão sobre Timóteo. Estão sobre mim. Estão sobre vocês. E é por isso que a gente está aqui para servir a Deus. Da cela, Paulo também contempla as dores do servir a Cristo. Ele se vê abandonado por Fígelo e Hermógenes. Nós também passaremos por dores. Mas as dores do ministério, elas encontram consolo nos onesíforos. Gostou do palavrão, do nome feio? O nome que você vai pôr no seu filho? Elas encontram consolo nos onesíforos que Deus coloca no nosso caminho, naquelas pessoas que se importam conosco, naquelas pessoas que estão orando por nós, naquelas pessoas que resolutamente dedicam-se a nos encontrar onde quer que nós estejamos, no caso de Paulo em Roma, trancado numa cela.
Como é que a gente pode aplicar essas verdades no nosso coração? Em primeiro lugar, não desanime, porque a obra do Senhor vai prosperar, ela sempre prospera, ela pertence ao Senhor, os dons são de Deus, o Espírito é de Deus, o Evangelho é de Deus, a obra é de Deus, não desanime. Não desanime porque ainda que você tenha lutas, em segundo lugar, você também tem companheiros. Ainda que você tenha dificuldades, ainda que pessoas pulem do barco, ainda que você se sinta, melhor dizendo, desanimado por N circunstâncias, lembre-se, existe alguém orando por você. Existe alguém intercedendo pela sua vida, existe alguém preocupado com o seu ministério. E nós precisamos desenvolver essa cultura, é a terceira aplicação. Seja alguém que está orando pelo outro, seja alguém que está preocupado pelo outro, seja alguém que apoia o outro, não seja alguém que de maneira indiscreta torce contra o ministério do outro, fica esperando dar errado. Seja alguém que de maneira concreta e devota, piedosa, torce para que a obra de Deus prospere, independente de através de quem ela tem sido feita, em nome de Jesus. Dessa perspectiva, Deus deseja e quer levantar líderes e servos no nosso meio. E a minha oração é para que nós sejamos esses líderes e servos levantados por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque essa igreja pertence ao Senhor. Esse trabalho pertence ao Senhor, a obra pertence a Ti. Os dons que nós temos são dons dados por Ti para Te servir. O Espírito que está sobre nós é um Espírito de poder, de amor, de moderação. E ele foi nos dado para que o serviço do Senhor seja um serviço poderoso, amoroso, equilibrado. O Evangelho que nós recebemos, que nos salvou, através do qual nós fomos chamados, o Evangelho pelo qual nós vivemos, o Evangelho que nós desejamos pregar, o motivo da nossa reunião, também pertence ao Senhor, é a palavra do Senhor de salvação para os povos, e nós te adoramos por isso, Pai. Porque quando nós nos dispomos a trabalhar, nós estamos ao Senhor e para o Senhor, nós estamos nos dispondo a trabalhar para aquele que vence e venceu, para aquele que derrotou Satanás e o pecado na cruz, e para aquele que prosperará com a sua obra até o fim dos tempos, e nós te louvamos por isso. Nós servimos aquele que é vitorioso, nós servimos aquele que é poderoso, nós servimos aquele que não pode ser parado, e que é maior do que aquele que está no mundo. Obrigado por isso. Obrigado porque a sua obra não depende de nós, os nossos ministérios não dependem de nós, nada do que acontece aqui depende de nós, Pai. Mas da sua graça, e do Senhor usar graça para conosco. Pai, ajude-nos a partir disso a enfrentar todas as dores que o serviço cristão pode trazer para as nossas vidas, as decepções, Deus, as correções. Ajude-nos como crentes maduros a enfrentarmos tudo aquilo que pode ou querer nos tirar da disposição de servir ao Senhor. E fazendo isso, Deus, também leve-nos a experimentar as benesses do ministério do serviço cristão. As benesses, Deus, de servir ao Senhor sabendo que existem pessoas orando por nós. As benesses, Deus, de servir ao Senhor sabendo que existem pessoas, porque o Senhor levantou pessoas que estão olhando para as nossas situações. As benesses de sabermos, ó Deus, de que o Senhor é o maior interessado nas nossas vidas. E a prova disso é que o Senhor nos deu irmãos e irmãs que também estão dispostos a te servir. Ajude-nos, Deus, a te servir.
Ajude-nos, Deus, e levante entre nós líderes que estejam dispostos não apenas a servi-lo, mas a sofrer pelo teu evangelho. Dispostos não apenas a servi-lo, ó Deus, mas a fazer o que for preciso para servir-te com excelência, a estudar, a aprofundar-se, a gastar tempo, a dedicar-se, Deus, para que o trabalho do Senhor e para o Senhor prospere através das nossas mãos. E que com isso, Deus, a sua igreja cresça para a glória do Senhor. E em nome do Senhor. Amém. E amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês. E sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Que estás no céus, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faz assim. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para Amém. Que Deus nos abençoe. Eu preciso fazer algumas coisas importantes ainda hoje. Primeiro, eu gostaria de honrar e de louvar a Deus por toda a equipe que trabalhou na EBF, na Escola Bíblica de Férias. E eu gostaria de que vocês viessem aqui à frente, todos vocês que trabalharam, não vou dizer nome de ninguém não, porque eu vou esquecer. Então, vocês sabem, trabalharam, venham aqui, nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês e orar por vocês. Por favor, venham. Poliana, puxa a fila aí. Ô chefe, vem. Isso. Resolvido o problema. E aí nós vamos orar por eles. Eu acho que nós não temos visitante nenhum pela primeira vez, mas eu gostaria de agradecer ao pastor Davi e à família pela visita. Que coisa boa. Ah, obrigado. Qual que é o nome dele? Obrigado. Então, eu quero agradecer ao pastor Davi e à família pela visita. Que Deus abençoe vocês. Que coisa boa. Dá um abraço no pessoal da PIBA. A gente vai orar por vocês também. E orar pela igreja. E eu quero agradecer a visita do Jason, né? Deus abençoe, filho. Os meninos não deixaram passar, não. Você escapou lá da frente, mas os meninos contaram que você é visitante pela primeira vez. Não é a primeira vez, né? Lembrei de você. Deus abençoe, seja bem-vindo. E se você nos visita pela segunda, terceira vez, que Deus te abençoe também. Tá vendo quanta gente? Foi uma benção. E a gente pôde abençoar a vida de 70 crianças. Pode contar 100, né? Porque entre um dia e outro as crianças mudam. E eu queria louvar a vida de vocês, ou louvar a Deus pela vida de vocês. Pedir a Deus que continue abençoando cada um de vocês, como pastor dessa igreja. Deus sustente em vocês essa disposição de servir. Derrame dons, espírito,
para que o evangelho seja sempre anunciado através da vida de vocês. Amém? Seu Leonel, vem cá. O senhor é presbítero da igreja. Ora por eles. Louva a Deus pela vida deles. Depois eu vou orar mais uma vez pela Piba. Bom ter o Davi aqui. E aí a gente encerra o nosso culto, tá bom? Tem mais um aviso depois, mas aí a gente faz isso. Ó grande Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que tu tem nos concedido de estar recebendo realmente esse alimento, ó Pai, que não é um alimento que perece, mas é um alimento que permanece, que é a tua palavra, ó Deus. Esteja falando em nossos corações, em nossas vidas, e abençoando ricamente, ó Deus, essas pessoas que esteve aqui, ó Deus, ajudando, participando, ó Pai, dessa programação, ó Deus, durante a semana com as crianças, ó Deus, que eles possam receber muitas bênçãos de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém, ó Deus. Deus abençoe vocês, que Deus continue usando a vida de vocês, vocês podem se sentar. Depois, por favor, abrace cada um deles, agradeça-os, porque, de fato, eles nos abençoaram muito, muito, muito. Deus abençoe vocês. Davi, eu estou segurando aqui para não dizer o nome da sua esposa, porque eu sempre erro. Então venha. Perdão? É Dani? Adriana, é Dri que você fala, né? Eu estava com Ju na cabeça. Tá vendo? Eu ia errar. Vem cá, vamos orar por vocês. É bom que vocês também passem a conhecer, se não conhecem. O pastor Davi esteve aqui há 2 anos, acho, pregando no nosso aniversário, no mês do nosso aniversário. É uma alegria tê-los aqui. Deus abençoe muito. Vamos orar pela Piba. Eu queria dizer, antes de orar, que a Piba é uma igreja irmã e eles sempre têm orado por nós nos cultos deles. Né? É algo que nós precisamos implementar nos nossos cultos também, orar pelas nossas igrejas irmãs. Algo que a gente precisa aprender com eles. É algo que eu tenho desejo, mas sempre a gente esquece e lembra depois. Então vamos começar hoje, né, orando por eles aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar por eles. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de andarmos, Deus, no ministério pastoral, cercado de amigos. E obrigado porque Davi e Adri são amigos assim, Deus. Obrigado porque nós sabemos da dedicação deles ali na Igreja Batista e sabemos, Deus, também do amor que eles têm por nós. A presença deles aqui é uma demonstração disso. A oração que eles constantemente fazem ao Senhor pela nossa igreja é demonstração disso. E nós te bendizemos por eles, Deus, e nós rogamos ao Senhor bênção sem medida sobre aquela igreja, bênção sem medida sobre essa família pastoral, Deus, sobre os filhos desse casal. Pai, em nome de Jesus, sobre cada nuance do ministério pastoral do pastor Davi, Deus, sobre cada sonho, sobre cada plano, sobre cada dificuldade que ele possa vir a enfrentar. Adri, a mesma coisa. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito Santo sobre eles. Pai, dê a eles do Teu sustento e da Tua providência santa e a percepção da presença do Senhor em cada dia de suas vidas. Pai, em nome de Jesus. Continue abençoando nossos irmãos da Piba. Continue, Deus, a abençoar esse ministério que serve de exemplo em tantas maneiras para nós. E continue, Deus, fazendo-os prosperar debaixo da sua graça, debaixo da sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Meus irmãos, um último aviso importantíssimo. Na semana que vem, nós temos o nosso almoço missionário. As nossas irmãs conduzirão esse almoço. E como todo ou quase todo mês nós fazemos, R$30. O cardápio já fechamos? Ainda não? Já fechamos? Arroz, creme de milho, um frango bem gostosinho e uma salada bem gostosinha. A comida gostosa e boa, para que a gente possa abençoar a nossa irmã Natália, que está lá no CLD, no Palavra da Vida. A gente levanta esses fundos e abençoa ela com essa oferta mensal. Você está convidado a vir, e para vir você precisa dar seu nome para a Siné. Siné, dá um tchauzinho aí. Levanta aí, Siné. Se fosse o Jefferson, aí resolvido o problema, né? Procura a Siné no fim do culto, dá seu nome para ela. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso durante a semana, eu vou te procurar. Mas me poupa um trabalhinho, né? Me ajuda aí. E a gente consegue caminhar e organizar melhor isso. Uma coisa importante, neste domingo, nesse almoço missionário, a gente vai aproveitar para comemorar o dia do diácono, que já passou, e o dia do presbítero, que vai vir. Então venham todos para a gente poder celebrar também a vida desses irmãos que são uma bênção no nosso meio. Ok? Deus abençoe vocês. Oi? Obrigado, André. Estou aqui porque toda vez eu esqueço. E muito importante também,
no domingo à noite, dia 23, nós vamos receber aqui o pastor Jeremias, que é um pastor coreano, está há 6 anos no Brasil, missionário da Igreja Presbiteriana Coreana. E ele trabalha na Cracolândia com adictos, ele e a esposa, é parceiro da Lourdes, que é a nossa missionária que está aqui com a gente todo domingo, lá na clínica de recuperação com os meninos. Então vai ser um tempo muito importante para a gente ouvir a palavra pela vida do pastor Jeremias e também para a gente conhecer um pouquinho do ministério da Lourdes aqui em Atibaia, do que Deus tem feito na vida delas, para a gente conhecer melhor também os nossos meninos, eles vão participar da liturgia, vai ser uma bênção, tá bom? Então não deixe de vir, domingo que vem é um dia muito especial, a gente vai celebrar muita coisa boa, conhecer muita gente boa, e no sábado, obrigado, tá vendo? Quem tem amigo tem tudo. No sábado, dia 22, a gente vai ter a reunião dos jovens lá na clínica de recuperação. Então nós vamos para lá, nós vamos fazer o nosso arraiá. Lembra que eu disse hoje de manhã, nós tiramos de junho, deixamos para julho, não tem nada a ver com nenhuma dessas culturas pagãs, é só uma desculpa para a gente se reunir em nome de Jesus, cultuar o nome de Jesus. Lá não vai ter quadrilha, vai ter culto, nós vamos buscar Deus, nós vamos louvar Deus, nós vamos bendizer o nome de Deus e comer comida da melhor terra que existe, que é a comida mineira, né? Então, a gente está se organizando para isso. Os jovens estão coordenando essa programação, mas se você deseja ir, vai ser um prazer ter você com a gente, tá bom? Vai começar às 5 da tarde e a gente vai começar um pouquinho mais cedo para que todos possam participar e abençoar também lá os meninos na clínica, tá bom? Deus abençoe muito você, eu espero você à porta para cumprimentá-lo. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.